Então essa é a segunda parte sobre a história da libertação do Admor Azaken. Então, como a gente falou antes, os Chassidim Baruch Hashem já sabiam que o Admor Azaken estava vivo, Baruch Hashem, através da melancia que o ministro chegou para o Hassid Reb Yisrael Kazik, que dentro da melancia estava escrito, tinha um papel escrito Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, uma escrita do Admor Azaken. Assim ficaram sabendo que o Admor Azaken está vivo, mas ainda não sabiam aonde o Admor Azaken estava, para assim ajudar mais ainda o Admor Azaken. Mas Baruch Hashem, através de Siyata D'Ishmael, através dessa história que eu vou contar agora, eles ficaram sabendo onde estava exatamente o Admor Azaken. Então, desde que levaram o Admor Azaken para a prisão, então o Admor Azaken não tinha comido nada, porque naquela prisão a comida não era kasher. Como a comida não era kasher, então o Admor Azaken estava fazendo greve, greve de fome, o Admor Azaken não comia. Um dos responsáveis pela prisão percebeu isso, que o Admor Azaken sempre trazia a comida, o Admor Azaken não comia. Ele pensou e imaginou que o Admor Azaken não está querendo comer, porque ele vai receber uma sentença muito grave. E para ele não receber essa sentença, ele prefere morrer antes. Então esse soldado, ele disse, esse responsável da prisão, ele decidiu que ele ia obrigar o Admor Azaken a comer. Ele entrou na cela onde estava o Admor Azaken. Primeiro ele começou a irritar com o Admor Azaken, e aí ele pegou a comida e tentou enfiar na boca do Admor Azaken à força. Mas por cachorro do Admor Azaken conseguiu segurar e o soldado não conseguiu fazer nada. E o soldado começou a gritar, junto com outras pessoas também. Mas Beshechá Partir do Baruch Hashem, naquela hora, estava passando ali perto da cela do Admor Azaken, aquele ministro que tinha gostado do Admor Azaken, tinha visto que o Admor Azaken na verdade era uma pessoa santa, era um Ish Kadosh, Ish Elokim, estava passando perto. E ele escutou o barulho que estava acontecendo. Ele foi até a cela do Admor Azaken. Lá ele viu toda a bagunça que estava acontecendo. E a primeira coisa, ele deu uma maior bronca para todos esses soldados, que eram responsáveis da prisão. Começou a dar uma bronca: você não sabe com quem você está mexendo, ele é uma pessoa santa. Começou a dar cheio de bronca neles. E ele disse: eu vou entrar na cela, eu vou falar com o Admor Azaken, eu vou descobrir por que ele não come. Realmente ele entrou na cela, perguntou para o Admor Azaken: por que o senhor não está comendo? O senhor sabe que em pouco tempo vão te libertar, que você vai sair bem no julgamento, vai sair meritório. Então por que o senhor não está comendo? E não só isso, está escrito na Torá que a pessoa que faz suicídio e não tem Helek lá, você que está fazendo isso, se você não comer, certeza que você vai morrer. Então, está cometendo suicídio. Isso é contra a Torá. Então a Admor Azaken disse para ele, respondeu o seguinte: a comida aqui não é kasher. Como a comida não é kasher, então eu não posso comer essa comida. Eu prefiro não comer uma comida que não é kasher e morrer, e não ter Helek Lama, mas não comer uma coisa que não é kasher. Então o ministro disse para o Rebbe, e se eu trouxer uma comida kasher para o senhor, você iria aceitar? Isso, sim. Mas o Rebbe disse o seguinte: já que ele está bastante tempo que ele não come, então, quer dizer, o estômago dele está fraco, então ele disse: eu não preciso comer muita coisa, preciso só de pouca comida. Ele disse: se você conseguir para mim um pouquinho de uma pastinha e mingau, que é fácil para digerir, na casa de Yehudi, e só se você mesmo receber essa comida e nem a pessoa tocar nele, eu vou aceitar a comer. Então, ok, então o ministro aceitou.
naquele tempo, viviam naquela cidade de Petersburg, vivia um grande Hassid chamado Reb Mordechai Meliepeli. Ele era rico, ele era muito reconhecido até dentro dos próprios Goyim como uma pessoa muito certinha. Então esse ministro mandou chamarem ele, se trazerem esse Hassid. E ele pediu que esse Hassid fez a comida. E ele mandava, com Yehudi, ele mandava essa comida, que era migal, para o Admor Azaken. Quando agora, esse Mordechai, quando ele recebeu quando disseram isso para ele, ele ficou muito surpreso. Quer dizer, que ninguém abra, que ninguém saiba, que só ele receba a comida. Não sabia para quem era a comida, mas ele entendia que com certeza isso tem alguma coisa a ver com o Admor Azaken. Então, para ele saber exatamente de quem era essa comida, ele escreveu dentro da comida, colocou um papelzinho escrito para quem é essa comida e escreveu o nome dele, assinou. Esse ministro, como o Admor Azaken tinha falado para ele não tocar nada na comida, ele não tocou nada, não viu esse papelzinho, e assim mesmo trouxeram essa comida para o Admor Azaken, e assim o Admor Azaken então tinha comida na prisão. Agora, depois que o Rebbe comeu tudo isso, tinha sobrado só um pouquinho de comida. Então o Rebbe escreveu em um papelzinho para quem era aquela comida. O Rebbe escreveu o nome dele. E o Rebbe pediu para que mandem um shliach para Vilna, quer dizer, que mandem um Hassid para Vilna. E explicou por quê. Pediu para o ministro que peça para trazer novamente a comida. Se Reb Mordechai, que era um Hassid, ele recebeu essa resposta e ficou muito feliz de saber onde estava o Admor Azaken e que o Admor Azaken estava vivo, e ele avisou isso para todos os Hassidim. E com certeza ele devolveu e mandou trazerem mais comida para o Admor Azaken. E os Hassidim cumpriram isso que o Admor Azaken tinha pedido para mandar um shliach para Vilna. Mesmo que ninguém sabia por que ele tinha que fazer lá, mas o Admor Azaken pediu para ir alguém para um shliach para Vilna, então fizeram isso. Entenderam que quando chegar na hora eles iam entender. Um dos dias que o Admor Azaken estava na prisão, o Admor Azaken recebeu a visita ilustre dos seus mestres. Dois tzadikim, quer dizer, que já tinham falecido, que eram Rav Magid e Baal Shem Tov, chegaram dos céus e vieram visitar materialmente o Admor Azaken. Ou seja, não só como uma imaginação, e sim eles materialmente, com o próprio corpo, vieram visitar o Admor Azaken. Entraram na cela do Admor Azaken. O Rav Magid deixou que o Baal Shem Tov entrou primeiro. E o Rav Magid ele apresentou quem estava entrando. E aí o Admor Azaken aproveitou e perguntou por que lá em cima estão exigindo que eu seja preso. Porque a gente sabe toda a acusação que tem aqui embaixo vem de acusação dos céus. Então o Admor Azaken perguntou o que está acontecendo lá em cima, que disso veio que eu tenho que ficar preso aqui embaixo. Então o Rav Magid e o Baal Shem Tov disseram para ele: tem uma acusação lá em cima, nos céus, sobre você, que você está falando Hassidut demais, está difundindo demais Hassidut, está revelando todos os segredos do curso da Torá muito elevado, está revelando eles de um modo muito simples e muito fácil para todos. Então o Admor Azaken perguntou: então isso quer dizer que quando eu sair eu tenho que parar de falar Hassidut? E responderam para ele: não, já que você já começou a difundir Hassidut, começou os Nefesh, então decidiram lá em cima que você pode, agora de hoje em diante, não só que você não tem que parar, você tem que difundir muito mais Hassidut. O Admor Azaken pediu para eles brachá, para eles ter atzlachá
para ter tzlachá no julgamento, e assim foi. E ele pediu também para o Baal Shem Tov falar com Chassidus. Não, desculpa. O Baal Shem Tov pediu para o Admor Azaken falar um pouquinho de Chassidus. E o Admor Azaken falou, é por isso o Baal Shem Tov disse, assim, realmente isso é exatamente o que eu ensinei para o seu Rav, o Rav Amagid. E o Rav Amagid do Baal Shem Tov disseram para o Admor Azaken que ele tem que responder todas as perguntas que vão fazer para ele no julgamento, ele realmente tem que responder. E deram para ele uma brachá, para ele ter atzlachá no julgamento, e se despediram dele. Ou seja, assim foi dado dos céus, foi decidido nos céus, e foi dada permissão que se possa expandir a Torá da Hassidut. Que essa é um pouquinho da Torá de Mashiach. Agora vamos falar do julgamento. Chegou o dia do julgamento. Fizeram várias perguntas. Todas as perguntas realmente o Admor Azaken respondeu. Eu não vou trazer aqui todas as perguntas porque realmente são muitas e muitas e muitas perguntas. Mas algumas perguntas. A primeira pergunta que era importante, que perguntaram para o Admor Azaken, por que ele está mandando dinheiro para Eretz Israel, que Eretz Israel está sob o domínio dos turcos, que são contra a Rússia. E aí o Admor Azaken respondeu que realmente não tem nada disso para o governo turco, e sim, isso é para os Chassidim que moram lá, que vivem na pobreza. Depois, uma outra pergunta também muito importante, perguntaram que o Admor Azaken explica em Chassidus que a Sfirat HaMalchut, que é a realeza, ela é a Sfirah mais baixa que tem. Sim? Chokhmah, Binah, Edat, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Malchut é a última. E eles entenderam isso, que ele estava rebaixando todo o tema da realeza, que isso era um desprezo para a realeza da Rússia, para o czar da Rússia. E sobre isso, o Admor Azaken disse que realmente para ele não pode responder isso. Quer dizer, não dá para ele responder isso na fala. Ele falou, isso eu tenho que responder escrevendo. Me deram um tempo para ele escrever toda a explicação sobre isso. Acontece que Admor Azaken escreveu isso em Lashon HaKodesh, em Ivrit. Então eles tiveram que mandar essa carta para 2 tradutores para traduzirem essa carta em russo, explicando sobre a Sfirah de Malchut. Um dos tradutores que mandaram, ele morava em Vilna, que lá era o lugar maior dos mitnagdim, dos contra a Hassidut. Então o Rebbe ficou com medo, estava desconfiado que talvez ia chegar lá e os mitnagdim eles iam convencer esse tradutor de traduzir errado a carta e acabar isso só piorando o julgamento do Admor Azaken. Agora, como a gente disse antes, o Admor Azaken, no papelzinho que ele tinha mandado com o nome dele para o Hassid Reb Mordechai Miliepli, ele tinha pedido também para ir um shliach para Vilna. Então agora esse Hassid que estava em Vilna, não sabia por que ele tinha ido para lá, ele entendeu que tinha isso a ver com essa tradução dessa carta. E ele estava em Vilna como se fosse, não como um Hassid, como uma pessoa normal. Ele escutou que estavam falando que tinha chegado uma carta para um tradutor de Vilna sobre o julgamento do Admor Azaken. Na hora que ele escutou isso, ele chegou mais perto para tentar saber exatamente quem era esse tradutor, e assim ele descobriu quem era esse tradutor. Ele chegou para esse tradutor e pediu, suplicou, com choros e de todos os jeitos, para ele não mudar nada da carta, de como está escrito a carta do Admor Azaken. Esse tradutor não entendeu nada que estava acontecendo, não conhecia aquele Hassid, nada disso. Ele falou, eu nunca pensei em falsificar a carta, eu sou uma pessoa, sou conhecido como, assim disse esse tradutor, sou conhecido como uma pessoa fiel, pessoa certa. Ele falou, eu nunca pensei em falsificar essa carta.
fazer de acordo com o meu trabalho. Ele falou, não só isso, até mesmo se eu quisesse falsificar essa carta, as palavras que o Rebbe usou são palavras tão exatas que é muito difícil de falsificar ela. Mesmo assim, esse Hassid não aceitou isso que ele estava falando, esse tradutor. Continuou explicando que o Admor Zaken é uma pessoa, é um Ish Elokim. E ele falou, e ele me mandou para cá, então com certeza eu não posso te deixar em paz até que você vai me dar uma garantia realmente que você não vai fazer nada de errado. Então esse tradutor realmente ele deu uma garantia, ele falou que sim, que realmente ele não vai mudar nada, vai traduzir exatamente como é que estava. Passou um dia, quando ele tinha que traduzir essa carta, chegaram todos os mitnagdim, os grandes mitnagdim, chegaram para esse tradutor para convencer ele de falsificar a carta. E esse Hassid estava numa sala ao lado. E aí eles começaram a falar para ele, começaram a conversar ele, que ele vai ter Gan Eden, que ele vai ter isso, que ele vai ter Brachot, que ele vai ter aquilo, e falaram, e ele nada não queria aceitar. Até que no final, de tanto que eles tentaram convencer ele, realmente eles conseguiram convencer ele. Ele disse para os mitnagdim, sim, realmente eu vou fazer, então vamos fazer, eu vou falsificar a carta. E o Hassid que estava na sala ao lado escutou isso, e os mitnagdim saíram felizes da vida. Escutou isso, voltou para o quarto onde ele estava, esse homem, o tradutor estava, começou a chorar de novo para ele, por favor, tenha pena do Rebbe, tenha pena do Chassidim, se você fazer como o que você tem que fazer, ou seja, se você não falsificar, você vai ter muitas brachot, etc. E o Hassid conseguiu convencer ele de novo. E ele realmente, então, ele pegou já, começou a traduzir, para traduzir rápido, em frente ao Hassid, para mostrar que ele não está fazendo nada de errado. E já mandou junto com o Hassid, foi para o correio e mandou para Petersburg. E assim, o Hassid ficou super feliz, sabia que a carta foi traduzida 100%, sem nada de errado, sem nenhuma falsificação. E aí ele saiu daquela cidade com felicidade, sabendo que ele cumpriu a missão dele. No julgamento, o Admor Zaken respondeu sobre todas as perguntas com respostas muito bem explicadas. Mas teve uma pergunta só que o Admor Zaken não explicou. Que foi que perguntaram ao Admor Zaken, está escrito no Tânia, final, está escrito no começo do Tânia, no final do Perek Aleph, que tudo que os Motolam, tudo que os Goyim fazem é só para se engrandecer. Não fazem bondade por bondade mesmo. Perguntaram nessa Admor Zaken o que isso quer dizer. O Admor Zaken sorriu, não respondeu nada, e assim passou por essa pergunta. E essa foi a única pergunta que o Admor Zaken não respondeu. Respondeu ela com um sorriso, e assim todo mundo entendeu, e ficou por aí. Baruch Hashem, libertaram o Admor Zaken depois desse julgamento. Deram a sentença do julgamento que ele foi meritório. E Baruch Hashem, o Admor Zaken saiu da prisão. Quando o Admor Zaken saiu da prisão, queriam trazer ele para a casa de um Hassid que morava em Petersburg, que era o Reb Mordechai, que era o mesmo Hassid que mandou comida para o Admor Zaken. Mas esse Hassid morava no segundo andar, e no primeiro andar morava um grande Misnaged, um grande que era contra os Hassidim. Na hora, em vez de levar esse Hassid para o Admor Zaken, para a casa desse Hassid do segundo andar, levaram o Admor Zaken para o primeiro andar, para a casa do Mitnaged. Quando esse Mitnaged ele viu o Rebbe, que libertaram o Rebbe, ele ficou muito mal, porque ele viu que toda a acusação dos Mitnagdim não adiantou em nada. Mas ele pediu para o Admor Zaken se sentar e preparou um chá para o Admor Zaken.
E durante que ele estava preparando esse chá, ele começou a gritar e falar coisas muito mal de Hassidim e de Hassidut. Realmente, começou a falar muitas coisas contra o Admor Azaken. E realmente, depois o Admor Azaken conta que esse tempo que ele ficou, que era pouco tempo que ele ficou na casa desse Mitnaged, foi um sofrimento muito maior do que tudo que ele sofreu dentro da prisão. A gente vê a tal de sofrimento que ele teve nessa casa desse Mitnaged. E os Hassidim estavam esperando estavam esperando que o Admor Azaken iria ser libertado. Acharam estranho e assim pensaram, talvez realmente os Mitnagdim ganharam e realmente não vão libertar o Admor Azaken. Então, para saber o que estava acontecendo com os Mitnagdim, eles foram na casa do vizinho do primeiro andar para escutar o que estão falando sobre os Mitnagdim. E eles ficaram surpresos de escutar na voz do Admor Azaken, e viram que o Admor Azaken estava sentado lá. Entenderam que foi um erro. Em vez de trazer ele para o andar de cima, trouxeram ele para baixo. E aí, na hora, mandaram, quer dizer, para o Rebbe sair, que queriam bater esse Mitnaged, todo o sofrimento que ele fez para o Rebbe, mas o Rebbe não deixou eles baterem. E assim eles saíram e levaram a Admor Azaken para o segundo andar. E todos os que ficaram sabendo da... e um detalhe, quando queriam sair, tirar o Admor Azaken de lá, o Admor Azaken não deixou eles saírem até que ele terminasse o copo de chá que o Mitnaged preparou para ele, com respeito pelo Balabait. O dono da casa me preparou um chá. Sim. E para honrar o dono da casa, ele tomou um chá até o final. E assim, depois disso, ele saiu. Quando o Admor Azaken realmente chegou na casa do Rebbe Mordechai, no segundo andar, entraram lá milhares de centenas de Hassidim para receber o Rebbe com alegria e dançaram. Isso foi no dia Yutet Kislev, que é o dia do Chag Geulah, que é o dia da libertação do Admor Azaken. E por a partir desse mesmo dia, também Yutet Kislev também é o dia do Yortzeit, quer dizer, Istalkut, o dia do falecimento do Rav Magid. E desde esse dia foi fixado para todos os Hassidim durante todas as gerações de que o dia Yutet Kislev é um dia como Chag, é um dia de fazer Mishtei Simcha. No Sfat Hanun, já desde Erev Yutet Kislev, desde Mincha. E também o dia de Chav Kislev, que é um dia depois, também continua com todas as festanças do Chag Geulah. Depois disso ele foi para a casa dele, e não só que é toda a expansão de Hassidut parou, muito pelo contrário, começou a expandir muito mais toda a Hassidut Chabad. Depois disso, o Admor Azaken mandou uma carta para o Rebbe Levinson de Barditchev, para o Rev e para o Rav Kodesh de Mezibus, para avisar para ele todos os milícios que aconteceram com ele e que ele saiu da prisão. E não só isso, depois Admor Azaken escreveu uma carta para todos os Hassidim, advertindo os Hassidim para que os Hassidim não façam nada contra os Mitnagdim, não briguem com os Mitnagdim, sim que tenha paz entre os dois. E várias advertências mais. E também pedindo para advertir e acordar todos os Hassidim sobre 3 coisas, que é Torá, Tfilah e Chassadim, que acrescentem, aumentem, dão um texto da cá e aumentar na Tfilah, assim também fortalecer todo o estudo da Torá, como por exemplo, tive na última carta do Tânia, que a Admor Azaken fala sobre terminar o Shas inteiro em um ano, ou seja, se divide o Shas por várias Masechtot, e cada um recebe sobre si uma Masechet, de estudar ela e terminar ela durante um ano, desde Yutet Kislev até o próximo Yutet Kislev. E isso até hoje em dia a gente cumpre tudo isso.
Agora, todos aqueles que acusaram e que quiseram tramar contra o Admonazaken, o fim deles não foi muito bom. Como, por exemplo, o Rav que fez a acusação, que era o Rav de Pinsk, que a gente falou que chamava Avigdor. Depois disso, quer dizer, todo mundo ficou sabendo sobre a trama que ele fez. E a situação não ficou muito boa para ele. Todo mundo viu que realmente ele inventou, ele mentiu contra o Admonazaken. E todo mundo viu que ele realmente só falava mentira. E não só isso, todos os ministros que estavam com o Admonazaken expulsaram ele da casa dele, por ele, quer dizer, da cidade dele, por ele ter mentido e inventado uma acusação contra o Admonazaken. No final, ele foi, não só que ele saiu dele, foi expulso da casa dele, ele foi expulso também de Pinsk, quer dizer, expulsaram ele da cidade onde ele era rabino, ele era Rav, e ele ficou, depois de um tempo, ele ficou muito pobre depois disso, até mesmo que ele tinha que ir em casa pedir dinheiro. Não só isso, ele também ia até a casa do Admonazaken pedir dinheiro, e uma vez ele pediu para ir para ver o Admonazaken e pedir de cara a cara para o Admonazaken não quis ver ele, mas o Admonazaken deu uma doação de tzedakah para ele. Assim também o resto de todos os acusadores que tramaram contra o Rebbe também não tiveram um final muito bom. Como por exemplo, os dois filhos de Rav, Avigdor, que fez a acusação contra o Admonazaken, ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos viraram, olha só a surpresa, esses 2 filhos viraram grandes Chassidim. E não só que, como ele era um grande Chassidim, eles não queriam ser chamados pelo nome dos pais deles, até mesmo quando chamavam ele na Torá, não chamavam eles pelo nome do pai, Avigdor, e sim chamavam ele pelo nome do sogro deles. E assim é toda a história que aconteceu com o Admonazaken, dia Yutet Kislev. Como é sabido, Yutet Kislev também é o dia da Shana de Hassidut. A gente tem que aproveitar esse dia, fazer muitas Hatotovot, principalmente referente ao estudo de Hassidut. E não é só o estudo de Hassidut, os costumes de Hassidut também. E cada um tem que abençoar o outro, tem que dizer, a gente se acostuma a dizer, Shana Tová, Belimud HaChassidut, Bederkei HaChassidut, Tikatev Techatem. Que assim seja para todo mundo, que tenhamos um ano só de coisas boas, um ano de muito estudo de Hassidut, e principalmente expandir a Hassidut, difundir a Hassidut em todos os lugares possíveis, como é sabido que o Mashiach, uma vez o Baal Shem Tov, ele subiu, chegou até o palácio de Mashiach, nos céus. Ele perguntou para o Mashiach, o que tem que fazer quando o Senhor vai vir? E matar e catimar. E Mashiach respondeu para ele, quando suas fontes forem difundidas para fora, ou seja, para todos os lugares possíveis. E essa fonte do Baal Shem Tov é atrás da Hassidut. Então a gente tem que cumprir nossa missão, difundir o máximo que a gente possa Hassidut, e assim trazer a Mashiach, que seja em breve em nossos dias. Amém. Quem tem relação, o Yom Tov para todos.